Uma boa tarde a todos vocês. Que bom a gente estar junto para iniciar essa série chamada O Poder do Compromisso. Essa série tem um propósito. Nós aqui do Encontro estivemos muito interessados em falar desse tema, porque a gente acredita que esse tema pode mudar as realidades que a gente vive. Pode ainda fortalecer um pouco mais o que nós somos como Encontro, como igreja, e pode ser muito útil também para a nossa jornada pessoal. Pessoas mais comprometidas são pessoas que realmente conseguem concluir projetos, conseguem se envolver com mais responsabilidade, e você passa a ter uma certa tranquilidade em relação a essa questão. Mas a gente vai caminhar dentro do assunto do comprometimento em pelo menos 3 dimensões. A primeira, que é da série de hoje, que é o título Compromisso Pessoal, que vai falar um pouco mais sobre nós como pessoas. Não envolve o corporativo, tudo bem? Não envolve o nosso compromisso com o outro. Então, hoje é um compromisso consigo, tá? Depois nós vamos ter um outro tema na próxima semana, chamado o compromisso com as pessoas. Aí sim, nesse dia nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de nós termos a questão do comprometimento quando envolve outra pessoa. E por último, nós vamos falar sobre o compromisso espiritual. É quando esse assunto ele vai além de mim e de você e ele vai agora na direção de Deus. Como nós podemos ter um compromisso espiritual mais forte? Ou o que isso representa para nós? O que isso afeta a nossa vida? Então, em primeiro lugar, vamos começar por aqui. Antes de mais nada, como eu prometi a algumas pessoas, nós temos alguns amigos que estão nos acompanhando ao vivo pela internet. Eu queria cumprimentá-los também, porque tornam-se o encontro além das paredes. E eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus também. E dizer assim que é muito bom poder estar aí comunicando com todos vocês que estão nos assistindo também pela internet. Inclusive, eu recebi um recadinho da Mônica, que a Mônica não estaria aqui hoje, mas estaria nos assistindo pela internet. Então, Mônica, o nosso abraço, tá bom? Conforme prometido, viu? Eu espero que você esteja bem onde você está. A gente vai, então, iniciar a nossa série. E antes de mais nada, antes de dizer uma palavra sobre isso aqui, eu queria ter uma oportunidade de fazer uma oração contigo. Podemos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado pelo tema que vamos desenvolver aqui. Nós pedimos a tua bênção, a tua direção, para que tudo isso seja útil e proveitoso para nós, para as pessoas com quem entramos em contato e no nosso compromisso contigo também. Que o Senhor possa nos ajudar a desenvolver esse tema aqui com prazer, com alegria. É o nosso objetivo. Em nome de Jesus, agradecemos e pedimos. Amém. A palavra compromisso, quando a gente fala sobre isso, essa palavra parece que ela traz sobre nós um certo um teor de seriedade muito grande, né? Falar em compromisso parece que a gente está entrando dentro de uma dimensão de responsabilidade que logo belisca a gente e já chama a nossa atenção. É aquele momento que você para pensar 2 vezes se entra ou não no ambiente do compromisso. Porque se entrar, você sabe que você vai se cobrar, né? E você vai realmente querer fazer aquilo, ou sabe que vai ser cobrado em algum momento. Nem que essa cobrança seja pessoal. Mas, e para que isso tome um grau, talvez, de importância um pouquinho maior, os sinônimos para a palavra compromisso é justamente pacto, acordo, trato, obrigação. Ou seja, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu creio que, a título de uma primeira análise que eu gostaria de fazer a respeito dessa ideia de comprometimento, o compromisso, o poder do compromisso com vocês, são pelo menos 3. Pode colocar na tela, Edu? A primeira análise que eu quero fazer com vocês é a seguinte. Pode colocar, compromissos existem. Essa é a primeira. Sabe, gente, eu estou colocando isso aqui de uma maneira muito, muito profunda para vocês. Primeiro, compromissos existem. Parece ser uma coisa óbvia. É claro que existe, né? Anotar isso parece ser uma coisa assim, sem lógica. Não. É porque tem um detalhe na vida. Muitas vezes, a maneira como nós conduzimos as coisas, elas acabam tornando o significado do todo.
Eu vou dar exemplos sobre isso. O ambiente que muitas vezes a gente frequenta e as influências que a gente tem acaba dando tom à minha vida por um completo. Vou dar exemplos práticos. Se você vive num ambiente onde as pessoas... Vou falar de você primeiro, né? Nós primeiro. Se você vive uma vida onde você nunca se compromete com ninguém, ou onde, de repente, todas as pessoas com quem você já lidou ou lida são pessoas que não assumiram compromissos reais com você. Então, eu estou falando aqui de um aspecto de um trabalho, tá? A vida profissional, estou falando do aspecto da vida relacional. Talvez você já tenha se relacionado com um amigo, alguém que foi marido ou esposa em algum tempo, alguém que te decepcionou, que te roubou, que te... Ou seja, dependendo do meio em que a gente vive, se não existe o crédito da confiança, a gente acaba por entender que confiança é uma coisa que não existe. Não, isso é utopia. Essa ideia é só uma coisa da cabeça de alguém, isso não é real. Eu estou falando da questão do compromisso, mas isso se dá em relação a muitas outras realidades da vida. Por exemplo, nós estamos vendo todo o processo de análise de corrupção que o Brasil está passando, né? Nós temos aí corporações especializadas em investigação que estão correndo atrás. Sabe o que a gente nota? É que os indivíduos, até mesmo na hora de fazer as suas delações, não sei quantos de vocês tiveram a curiosidade de parar só para assistir um pouquinho, alguém fazendo as delações premiadas lá, quando o indivíduo começa a falar o quanto de dinheiro repassou para alguém, ou as propostas que recebeu, naquele meio eles estão falando numa naturalidade tão grande, e como se fosse assim, olha, eu vou quebrar o teu galho, vou fazer uma delação, vou te contar tudo. Como se fosse assim, agora eu vou te contar a melhor parte da história. Então, falam-se de milhões, falam-se de bilhões, falam-se de muito dinheiro para corromper, para comprar, para burlar. Aquilo num meio assim tão fácil, numa linguagem tão simples, numa coisa tão rápida que qual é o entendimento que você tem? Não existe honestidade. E quando a gente fala assim, não existe honestidade por parte deles, e você acaba sendo um indivíduo que entra nessa dimensão e fala assim, eu vou viver a desonestidade também, porque já que ela não existe, porque as pessoas não a praticam, eu também vou viver assim. Ou seja, a gente acaba achando que honestidade é uma coisa utópica. E não é. Então a primeira análise que eu faço dessa questão é, compromisso existe, compromisso existe. Talvez você pode ter vivido experiências ruins, ou o meio que você viveu até aqui só te forneceu conclusões sobre esse assunto, percepções desse assunto negativas. Mas eu queria te dizer, compromisso existe. E compromisso é uma coisa muito boa, uma coisa muito séria. E é possível você ter compromisso consigo mesmo em relação a diversas coisas da vida. Vamos avançar um pouquinho? O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é o seguinte, compromisso é algo pessoal. Pode anotar. Compromisso é algo pessoal. Eu estou colocando compromisso como algo pessoal, não no sentido de que, então é uma coisa muito minha. Não, não é nisso. Eu estou colocando como algo pessoal no sentido de que envolve pessoas. Eu tenho essa Bíblia aqui agora nas minhas mãos. Eu não posso esperar que essa Bíblia faça um compromisso comigo. Diferente de que eu me relacionar com o Daniel, eu ter um relacionamento de compromisso com ele. Eu posso esperar dele um compromisso para comigo. Mas eu não posso esperar do meu celular um compromisso para comigo. Do meu computador um compromisso. Eu não posso esperar do meu carro, não posso esperar de outras coisas inanimadas. Compromisso. Compromisso se dá entre pessoas. Compromisso se dá na realidade do que as pessoas vivem. É onde eu e você estamos, no nosso ambiente pessoal, onde há vida, raciocínio. É ali que o compromisso existe. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, concluindo essa primeira análise, é o seguinte: compromisso é uma garantia. Garantia. Olha, gente, eu não acredito que tão das antigas assim, mas eu vi algumas coisas
eu vi algumas coisas. Eu vi o telefone de ficha, então, quem é mais ou menos dessa época, né? Não, Leandro? Não, né? É. Então, quem é mais ou menos dessa época, talvez tenha um dia entrado em alguma loja e minha mãe trabalhava numa fábrica de roupas e ela era revendedora para atacadistas. E acontece que minha mãe, em determinada época, trabalhava lá e o dono dessa empresa, ele trabalhava com um documento chamado nota promissória. Alguém lembra disso aqui? Lembra, né? Nota promissória. O que era nota promissória? Era um papel, tá certo? Onde você tinha ali, anotava o valor por extenso, a ideia do que você tinha comprado e assinava. Era um papel. Era um papel. Isso é o que corresponde a ainda minha lembrança de infância. Mas o meu pai me conta que o pai dele era da época do bigode. E todo mundo já ouviu falar do fio do bigode, tá certo? Arrancou um fio, esse é meu compromisso contigo. Não sei onde é que eles guardavam esse fio, mas que a ideia do fio era, né? E se o cara tinha feito compromisso com 10, né? Peraí, qual que é o fio seu aqui, né? Ia ficar enrolado. Mas o fato é que o indivíduo fazia um compromisso. Aquilo era uma garantia. A ideia do fio do bigode, a ideia da nota promissória era uma garantia da tua palavra. Então, o compromisso, ele é nada mais, nada menos do que uma garantia de que algo maior, algo desejado, algo incrível, especial, importante, vai acontecer. E que quando ele acontecer, se conclui o processo. Então, o compromisso é uma coisa real, tudo bem? Ela é pessoal, porque acontece na dimensão de nós, seres humanos, e compromisso é uma garantia. Ou seja, quando a gente entra dentro da área do compromisso, nós estamos trazendo para a nossa vida um elemento que traz garantia para que uma coisa maior aconteça. Então, tendo feito essa análise assim, um pouquinho mais teórica a respeito disso, eu quero agora que você dê uma lidinha aí no seu guia de mensagem comigo. Você vai ver no segundo parágrafo algumas frases. E essas frases, elas costumam ser muito comuns na vida de gente que não consegue assumir compromisso. Olha só, vamos lá? Qual é a primeira frase? Da próxima vez, eu consigo. Tem um monte de gente que entra nos compromissos, aí fala assim, eu já chutei o balde mesmo, né? Então, da próxima vez eu consigo, depois eu tento de novo, muito bem. Segunda frase, qual é a que está para você? Nem acredito que eu desisti. Sabe quando você entrou pode ser um regime, pode ser um momento até mesmo da saúde ou em alguma questão de levar mais a sério o teu tempo ou algumas outras coisas, aí já ela fala, nem acredito que eu já desisti tão fácil, né? Nossa, tem gente que brinca com isso. Nossa, eu imaginava que eu era tão assim, né? Desisti tão fácil. Isso é sério. Terceira frase, qual que é? É que meu tempo é muito curto, então eu não consigo me ajeitar, minha vida sempre se atropela. E a quarta frase, dentre outras, qual que é? Na segunda-feira eu... No entanto, a segunda-feira é o Dia Internacional dos Projetos Pessoais, não é isso? É o dia internacional para a gente poder começar toda e qualquer coisa. É tudo na segunda-feira. O problema é que chega na sexta-feira, todo mundo já chutou o balde, né? O que eu quero trazer para vocês aqui é que essas frases elas são comuns na vida da gente. E eu, de forma alguma, eu até mesmo queria ter feito essa observação um pouquinho no início. Se tem alguém aqui que considerou proveitoso o estudo desse tema, sou eu. Então, se tem alguém aqui que está considerando proveitoso dar um pouquinho sobre isso, sou eu. Até mesmo porque eu aprendi algumas coisas bem recentes, que se eu tivesse aprendido um pouquinho antes, talvez eu tivesse o compromisso mesmo de levar isso a sério, minha vida seria melhor em alguns aspectos. Então eu estou convidando você a participar de uma jornada que está sendo, em primeiro lugar, relevante para mim. E isso está sendo muito legal. Aqui vem falando para a gente que essas frases elas acontecem na vida de pessoas que não conseguem se comprometer. Agora, não é que não conseguem se comprometer porque não sejam capazes disso. Não conseguem se comprometer porque justamente o tempo está todo desorganizado,
os compromissos estão desorganizados, as atividades estão desorganizadas. Por isso que eu coloquei aqui para você. Se você quer assumir um compromisso, pode colocar na tela, Edu. Na sua vida, é necessário, ok? É necessário que você... Ok, para iniciar trabalhos aqui, é necessário pensar que para assumir qualquer compromisso em sua vida, você precisa de organizar algumas coisas. Em primeiro lugar, o que você tem que organizar? O seu tempo. Em segundo lugar, suas atividades. E em terceiro lugar, a sua mente. Você precisa organizar o seu tempo, organize as suas atividades, organize a sua cabeça para isso. Senão, não vai rolar, não vai dar certo. A gente não vai conseguir entrar na dimensão de assumir compromissos se a gente tiver com essas três coisas desorganizadas. Por causa disso, eu trouxe para vocês aqui dois quadros, tudo bem? O primeiro, o da esquerda, e o segundo, o da direita. A gente vai olhar primeiro o quadro da esquerda, tá? Que é uma matriz. É a matriz do tempo. Pessoas que entram nessa fase de estudo da gestão do tempo, em algum momento vão acabar encarando esse quadro aqui. E esse quadro tende a ajudar muitas pessoas. Agora, veja só. Aí talvez está aparecendo vocês só um risco na vertical, não é isso? Da palavra importante para não importante, né? Faz você agora um risco, agora horizontal, da palavra urgente para não urgente. Aí você vai ficar com 4 quadrantes aqui. Tudo bem? Você vai ficar com Z1, Z2, Z3 e Z4. Essa matriz é muito simples, gente. É a matriz mesmo que divide em 4 compreensões. Normalmente, como as pessoas têm organizado o seu tempo e as suas atividades. E eu vou falar sobre elas aqui, você vai tentar identificar onde é que está o teu ambiente hoje em dia, tudo bem? E eu vou até mesmo depois te dar umas dicas para que você comece, de repente, a se organizar, porque essa ideia da gente encarar esse assunto não é para que a gente saia daqui hoje e não fale mais nisso durante a semana. Então, é necessário que você faça algumas coisas se você quer ir mais além. Então, vamos lá. Primeiro quadrante, você tem aí Z1, Z2, Z3 e Z4. Então, nessa matriz, você vai ter aí na parte de cima, uma pontuação das coisas que são importantes, não é isso? Lá embaixo, não importantes. Na sua esquerda, urgentes. Na direita, não urgentes. Agora, nós vamos entender que cada quadrante desse soma as 2 palavras mais próximas. Pode ser? Então, quando a gente analisa Z1, elas estão somando, Z1 está somando quais 2 palavras mais próximas dela? Urgente e importante. Quem está em Z3, urgente, não importante. Quem está em Z2, importante, não urgente. Quem está em Z4, não urgente, não importante. Muito bem. Essa matriz aqui, ela é utilizada a letra Z porque é uma zona, uma área onde essas coisas elas acontecem. Então, normalmente, sua atenção vai estar em atividades, e essas atividades vão estar ocupando o seu tempo. Então, fala de 2 coisas aí. Atividades que vão estar ocupando o seu tempo. Vamos analisar o que está acontecendo em Z1? Vocês disseram para mim que as 2 palavras mais próximas são quais? Urgentes e importantes. Quem está no quadrante Z1 está vivendo uma crise tremenda na sua vida. Porque as suas atividades, elas são consideradas 2 coisas. Quais são elas? Urgentes e elas são o quê? Importantes. Quem está vivendo aqui está num ritmo muito acelerado. Um ritmo muito intenso. Porque as suas atividades são extremamente urgentes e elas são o quê? Importantes. Importante significa uma coisa que você não pode deixar de fazer. Tem que fazer. Tem que entregar. Alguém espera isso de você, você espera isso de você. Você tem que fazer. Aí agora, quando a gente vai para o urgente, o que é uma coisa urgente? É que o tempo passou, aquela questão não era urgente,
Mas como o tempo passou, agora se tornou o quê? Urgente. Precisa ser entregue, porque é importante, mas para ontem, porque o tempo já passou. Aqui estão as pessoas que normalmente fazem tudo no desespero, sem nenhum tipo de planejamento, mas ela não está fazendo coisas à toa, são coisas importantes. Você vai até a vida dessa pessoa, ela está ocupada com coisas que são importantes, precisam acontecer, você nota isso, você até fica às vezes admirado como é que essa pessoa consegue entregar tanta coisa importante uma em cima da outra, mas normalmente na correria. Então vive assim, os seus horários são comprometidos, então não tem a responsabilidade com seus horários de alimentação. Não, o seu sono começa a ficar um pouco invertido, ou às vezes começa a ter que burlar o sono. Começa a viver dentro de uma zona de estresse muito grande, porque essa pessoa está envolvida com muita coisa que precisa da sua atenção. E se ela não entregar, isso é vital. Muito bem. Tem gente que vive dentro dessa zona, dentro desse aspecto da vida. E isso aqui traz sérios problemas, porque o indivíduo começa a descuidar da sua saúde, descuidar do seu cuidado, e quando a pessoa descuida de si, ela descuida dos outros. Então, normalmente, o ambiente familiar vai sofrer, o ambiente do relacionamento não é bom, e quem vive dentro dessa área aqui passa muito aperto no sentido de viver na correria intensa, porque está cheio de coisa para entregar com urgência. Ok? Vamos ver o que está acontecendo na Z3. O que é a Z3, gente? É a soma do que é urgente, mas não é importante. Estranho isso, mas sabia que tem gente que vive dentro disso? Dessa área? Tem gente envolvida com atividades que precisa entregar para já, mas não tem importância nenhuma. Normalmente quem está vivendo aqui é alguém que está mais vivendo em função de outros do que dos seus próprios compromissos, daquilo que é importante para si. São pessoas que não estão focadas no seu crescimento, não no seu desenvolvimento, mas elas estão focadas no que pertence aos outros. Alguém as cobra ou ela assume compromisso de um monte de gente. É urgente para todo mundo, mas não é importante para ela. No sentido de que isso não é vital para que ela continue existindo ou não. Então tem muita gente que está envolvido em situações assim, que vive na correria para poder fazer coisas e gastar o seu tempo com aquilo que não é importante. Dá uma olhadinha no que acontece agora dentro de Z4. São pessoas que estão lidando com situações que não são importantes, muito menos elas são o quê? Urgentes. Um amigo meu definiu da seguinte forma: esse aqui é um que está brisando. Ele está brisando. Eu não entendi exatamente o significado dessa palavra, mas ela caracteriza bem a situação, né? Está brisando porque ele não está nem aí para aspectos que possam ser importantes para a sua vida, mas eu não estou dizendo que ele está desocupado. Ele está o quê? Ocupado, mas com coisas que não são importantes e com coisas que não são urgentes. É um indivíduo que dorme o dia inteiro, fica na televisão o dia inteiro, que não faz nada o dia inteiro, zapeando o dia inteiro, batendo papo o dia inteiro. Ele trocou coisas que são importantes por uma situação onde ele vive o que não é nada importante e não tem pressa nenhuma para fazer. Então, há pessoas que vivem esse ambiente. Agora, quando a gente vai para Z2, aqui fica para mim talvez o quadrante que eu nomearia, na verdade, como sendo o quadrante desejável. Qual que é o quadrante desejável? Aquela pessoa que está envolvida com coisas que são importantes e não são urgentes. Normalmente quem está dentro desse quadrante aqui é alguém que tem um planejamento, que tem uma noção de antecipação das coisas. Ele se envolve com coisas que são importantes, ou seja, ele vê significado em tudo que ele faz. Para o seu crescimento, quer seja para o crescimento da sua corporação, dentre outras coisas, mas tem um detalhe. Ele nunca está com pressa, porque ele tem prazo de entrega. Ele tem tempo para poder fazer as coisas. Ele olha lá na frente, sabe o que vai acontecer, e ele se programa desde já.
E ele vai fazendo cada coisa, e quando chega o dia da entrega, ele sabe direitinho o que ele tem que fazer, o que ele tem que entregar, e assim ele conclui os seus trabalhos. Quem vive aqui, vive mais confortável. Quem está no Z1, está viciado em adrenalina. Viciado. Gosta de viver, entendeu? Em alto ritmo. Quem está em Z4, está perdido, desorientado, não sabe para onde está indo. Quem está em Z3, está perdendo tempo. Perdendo tempo. É aquele indivíduo que vai acordar lá daqui a um bom tempo e falar assim, puxa vida, perdi a oportunidade. Por quê? Eu não me preparei, eu estava envolvido com coisas que não eram importantes, e tudo para os outros, nada para mim. E quem está em Z2 está antecipando seus compromissos. Muito bem, eu peguei os principais conselhos e listei aí em 7 pontos para vocês. Dá uma lidinha de orientações que seriam muito especiais vocês colocarem em prática para que isso aqui melhore na sua vida. Primeira delas, faça uma lista de tarefas. Viram aí? Essa lista de tarefas tem que estar com um C, um M ou um L, de curto, médio ou longo prazo. E você vai definir. Quais são os seus projetos de vida? Eu sei que todo mundo aqui, se pudesse fazer uma lista dessa aqui no verso, começaria fazendo uma lista bem enorme. Há coisas que você precisa realizar, e eu não estou falando de coisas do dia a dia. Alguns especialistas chamam isso de redemoinho, né? São coisas que você tem que fazer todo dia, senão você não toca a tua vida. Não é isso. Não é ter que acordar e ir para o trabalho, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos seus projetos de vida, coisas como você gasta tempo fora o básico. Tá? Então eu estou falando disso. Como é que está essa sua lista de atividades? Então você tem que pegar, listar isso. Talvez aqui tenha alguém que tenha um desejo de se preparar para um concurso, uma especialização, ou precisa de repente se preparar para já ter a sua estrutura, quer seja de um imóvel, quer seja financeira, para um relacionamento, um casamento, dentre outras coisas. É necessário que você coloque tudo isso e liste para que você tenha uma noção de curto, médio e longo prazo. Porque tem pessoas que acabam invertendo as coisas, cuidando do que é de longo prazo agora, e o que é de curto prazo vai ficar só para urgência. Então, aí inverte a situação. A ideia é que você cuide disso. Porque, gente, se você não organiza o teu tempo, as suas atividades, você não tem como assumir compromisso. Nem com você mesmo. O segundo ponto é, coloca data de entrega para cada uma dessas coisas. Deixa eu contar para vocês o que eu fiz esses dias. Aprendendo sobre isso aqui, eu precisava entregar o meu projeto de TCC para minha pós-graduação lá no Sul. E eu, então, já tinha terminado em março o meu último módulo, então passou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, nós estamos no mês de outubro, 7 meses. 7 meses se passaram. Aí eu falei assim, eu preciso dar jeito nisso. Eu liguei para lá, verifiquei os prazos. O dia que eu enviasse a parte temática do meu trabalho, eu teria 30 dias para poder entregar o meu projeto. E eu fiquei calculando como é que eu ia conseguir em 30 dias. Não é só um processo de escrita, é um processo de pesquisa, colecionar livros, correr atrás, e você ter que juntar material para criar uma linha de raciocínio, teria que investir muito tempo nisso. Muito bem. Eu falei assim, não, mas eu vou me obrigar a fazer isso para que eu consiga entregar. Ok. Eu peguei e entreguei. Dia 22 de setembro, eu fiz a entrega do tema. Eu tinha 30 dias para correr atrás. 30 dias, foi passando. 8 dias se passaram. Depois dos 8 dias que se passaram, eu falei assim, eu preciso começar a mexer com isso. E aí já era para eu ter começado. E quando eu fui começar a mexer com isso, eu vi que o trabalho era muito maior do que eu pensava. Eu só teria até o dia 22 de outubro, às 23 horas e 59 minutos, para poder entregar isso. A Fernanda se lembra, ou seja, isso foi domingo passado. Tudo bem? Eu entreguei o que eu prometi entregar às 23 horas e 57 minutos. Às 23 horas e 57, não foi isso, minha Flor? Às 23 horas e 57 minutos eu estava enviando o e-mail.
senão eu teria perdido o meu processo de avaliação e aí seria terrível. Sabe o que é isso? É envolvido com coisas que são urgentes e importantes e não, na verdade, estava envolvido com questões que não eram urgentes. Eu podia ter feito e planejado para que eu não precisasse estar tão ocupado com isso, ao ponto de perder algum tempo de sono. Eu podia ter me programado melhor, mas não consegui. Aí, quando eu fui fazer, simplesmente eu caí dentro dessa zona, essa área terrível, onde você está agora na urgência. Mas eu aprendi. Agora eu estou com um segundo projeto para poder entregar, e eu já coloquei um prazo de 60 dias, já estou trabalhando nele, já me organizei para estar dentro dele. É um projeto de curto prazo, mas eu vou estar dentro desse projeto durante 2 horas todos os dias. Então, as minhas primeiras atividades do dia, depois do exercício físico, vai ser mergulhar nesses projetos 2 horas por dia, senão eu não vou entregar. Mas se eu fizer assim, eu termino o meu projeto com pelo menos 10 dias de antecedência. Ou seja, isso me dá uma margem de, por causa de uma situação ou outra, ter tempo para poder atrasar. Ok? Assim, então, depois que você deu data de entrega para cada uma delas, você agora identifica as ações em cada uma delas. Porque uma coisa é eu falar assim, eu vou escrever o meu projeto de TCC. Outra coisa é eu agora dizer quais são as ações necessárias para que isso aconteça. Como eu falei para vocês, colecionar os livros, identificar as falas, colecionar as falas, fichar tudo isso, e agora dentro da linha de raciocínio que eu propus entender, verificar os autores que concordam, que não concordam, que então, são ações que precisam acontecer ali dentro. E você vai precisar fazer isso em algum momento. Então, eu não sei de qual atividade que está na sua cabeça aí agora, que é uma coisa que você gostaria de realizar, mas existem outras ações. Depois que você identificou, você agenda um dia e tempo necessário para a execução de cada uma delas. Aí o que você faz depois que isso está pronto? Dá uma olhadinha na sua agenda no geral. Porque você vai precisar inserir na tua agenda o teu dia a dia. Porque não é você agora só mergulhar nisso e esquecer que você tem uma vida. Às vezes são filhos, às vezes é o teu trabalho, já são as suas atividades espirituais, os seus compromissos, para que a tua vida não pare. É necessário organizar isso. Depois que fez isso, identifique as suas atividades eu já digo agora as atividades dentro do dia, como essenciais, necessárias ou desejáveis. As desejáveis você pode negociar. As necessárias você vai ter que cumprir, mas você vai ter que se programar de fazer isso com um tempo mais curto, se as essenciais te demandarem mais tempo. Então vai ser necessário você se organizar, porque as essenciais você não pode negociar. Então olha para a tua agenda do dia e fala, o que é essencial aqui, eu não posso negociar. Pontua. O que é necessário fazer? Isso aqui. Se for necessário, espreme o tempo e se policia para conseguir executar. Agora, aquelas coisas que são desejáveis, bem, isso pode ficar para depois. Tá certo? Então, a minha ideia para vocês aqui é a seguinte, se organizem. Organize as suas atividades, organize o seu tempo, senão você não vai conseguir ter compromisso, porque não dá mais para a gente poder viver pensando que compromisso não é possível, que compromisso não existe, que compromisso eu não consigo, qualquer dia eu tento de novo, não dá mais para isso. Não há prazer maior do que quando você consegue ser comprometido com você mesmo e concluir os seus projetos. O segundo quadro que eu quero analisar com vocês é esse da sua direita, e ele está dividido em 4 fases. Algumas pessoas conhecem esse ciclo como o ciclo Prochaska. Ele, na verdade, junto com outro autor, eles não colocam esse ciclo exatamente nessas palavras aqui, mas essa também é uma forma da gente poder entender o ciclo Prochaska. O que é esse ciclo Prochaska? Ele vai dizer para nós como é que a nossa mente está organizada, ou como é que a nossa mente está nas diversas fases do processo de desenvolvimento pessoal ou de reorganização pessoal. Vou explicar isso para vocês agora com exemplos práticos. Fase 1. Quais são as 2 palavras que compõem aí essa parte? Quais são? Incompetente e inconsciente. Tudo bem? Fase 2. Incompetente, consciente. Fase 3.
competente, consciente. E 4, competente, inconsciente. Essas frases, elas vão caminhando para um projeto, para um momento cada vez mais desejável. Sendo que a fase 1, vamos considerar, seria a pior delas. A última fase seria a melhor delas. Então deixa eu explicar isso aqui para vocês. Uma pessoa que é um incompetente inconsciente. O que é uma pessoa incompetente? Não consegue realizar uma determinada tarefa, um projeto na sua vida, alguma questão, ok? Porque às vezes não tem nem recursos para isso, não tem competência para isso. Só que ele é inconsciente, ele não tem nem noção disso, ou seja, ele não faz o que deve ser feito, mas não tem nem noção disso. Ou simplesmente ele não está no melhor caminho, mas não tem nem noção disso. Eu quero ampliar essa ideia com vocês aqui. Vamos falar aqui de algumas dificuldades que os seres humanos vivem. Por exemplo, pessoas que foram acostumadas a viver num ambiente onde a infidelidade é comum. Tá bom? Então, ele acaba entendendo que aquilo é tão normal, ele está inconsciente naquele processo. Então, ele é incompetente para a fidelidade, inconscientemente. Faz errado porque é divertido, porque aprendeu assim, porque todo mundo faz, que é assim mesmo que acontece. Tudo bem? Isso pode ser levado para a questão de alguma característica que o seu ambiente de trabalho espera de você. Espera de você. Só que você não sabe disso e por causa disso não faz. Isso pode ser levado em consideração em relação a você mesmo, sua saúde, por exemplo. Tem certas coisas que você não está fazendo porque você não tem nem noção que você precisa. Então tem gente que come como quer ou se cuida como quer, porque não tem noção que deveria ser de uma forma completamente diferente. Tudo bem até aqui? Esse é o incompetente, inconsciente. Agora, a situação na fase 2 melhora um pouquinho. O indivíduo ainda é o quê? Incompetente. Mas agora, pelo menos, ele é o quê? Consciente. Já viu aquele indivíduo que sabe o que é correto, mas não faz ainda? Ele sabe onde ele deveria estar. Gente, isso é um passo gigantesco na vida. Gigantesco. Quando você, pelo menos, agora sabe o que deveria fazer. Mas se você não está fazendo ainda, é porque talvez te falta compreensão, te falta conhecimento, te falta de quem te ajude, te falta sair de lá, te falta iniciativa. É uma outra questão. Então, há pessoas que estão nessa fase. Se você for para a terceira fase agora, qual que é? Melhora um pouquinho mais. Qual que é essa? Competente, e ele é o quê? Consciente, ou seja, agora ele já faz o que é correto e ele já se policia para continuar fazendo o que é correto. Porque ele precisa se manter naquele caminho, ele quer se firmar na importância daquele projeto de vida, ele quer fazer o que precisa ser feito e ele está se policiando em todo o tempo, ele se lembra da sua fraqueza a todo momento. Mas ele está aqui tentando ter uma postura correta, ele está se esforçando, ele está tentando. Engraçado, que como é que a gente, analisando diversas coisas da vida, a gente não se caracteriza aqui dentro de alguma questão. A última fase, qual que é? É o competente, o quê? Inconsciente. O que é um competente inconsciente? Ele faz aquilo que é certo, mas nem sabe, porque aquilo está tão internalizado. Aquilo já faz parte do seu estilo de vida, do seu modo de pensar, que para ele agora não há nenhum tipo de dificuldade em fazer o que é correto. Ele faz o que é correto simplesmente porque isso já é uma prática da vida. E então é entendido que essa aqui é o melhor momento que nós poderíamos viver. Para que a gente pudesse ilustrar isso aqui, vocês vão acompanhar nesse quadro lateral, vamos ler os textos bíblicos comigo aqui. Eu separei para nós um dos personagens mais especiais que a Bíblia tem, que é Paulo, ok? E como é que a gente percebe esses elementos na vida de Paulo. E por que eu trouxe Paulo? Porque Paulo foi um homem que em algum momento ele foi um incompetente inconsciente. Passou pela fase de se tornar incompetente consciente. Depois se tornou competente consciente. E por último, alguém que simplesmente era competente de forma inconsciente e funcionava. E eu estou falando isso para você
Porque Paulo, ele desenvolveu um projeto pessoal de vida. Paulo, independente das fases da sua vida, ele queria ser fiel a Deus. Então agora a gente entra aqui num ambiente espiritual que eu gostaria de falar para você, que eu sei que o teu ambiente profissional é importante, que a tua família é importante, que você é importante, tua saúde é importante, os seus projetos pessoais, suas realizações, seus sonhos são importantes e você precisa agora se organizar. Essas pequenas ferramentas aqui, gente, isso é só inicial, elas podem te ajudar a se organizar um pouquinho mais para que você seja comprometido, para que você realize algumas coisas e tenha felicidade. Agora, Paulo adotou um projeto de vida espiritual. Paulo decidiu ser fiel a Deus. Só que ele acreditava que fidelidade a Deus era fazer o que ele aprendeu a fazer. Então eu preciso agora trazer vocês para uma linha de um questionamento. Porque eu não sei qual é o momento espiritual que vocês que estão me ouvindo aqui estão. Mas será que o momento que você se desenvolveu até aqui, você está sendo um competente, em primeiro lugar? Você tem noção do que você está fazendo? Porque muita gente às vezes não tem noção das suas realizações e suas práticas espirituais, não tem noção. Simplesmente elas fazem porque elas estão inconscientes dentro do processo. Inconscientes. É por isso que a gente vê muitos, às vezes a gente considera até absurdos ou exageros dentro do mundo religioso. É porque tem gente que está ali, e eu assumo, até mesmo de maneira muito sincera. A gente sempre coloca dessa forma, né? Claro que estão, mas é porque nunca pararam também para avaliar se o que estão fazendo ou não é algo que compete a elas, que seria o melhor para elas, o melhor delas. Então Paulo se colocou numa postura de ser alguém fiel a Deus. E Paulo colocou-se por inteiro nesse processo de ser fiel a Deus. Agora, vamos acompanhar as fases de Paulo? Em relação à fase 1, lê comigo o texto que está aí no teu guia. A gente vai até completar ele em algum momento, pode ser? Lê comigo o que está escrito aí. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, e deixa eu ir pontuando aqui para vocês, Paulo, nessa viagem para Damasco, deixa eu explicar. Paulo, como eu disse para vocês, ele decidiu ser fiel a Deus. E ele, como um judeu, era inadmissível para ele que alguém pregasse o cristianismo. Porque pregando o cristianismo, as pessoas estariam dizendo que Jesus Cristo era Deus, o Messias, o prometido. E dentro da mentalidade religiosa que Paulo vivia, isso não poderia ser admitido. Então Paulo estava ali vivendo uma sinceridade espiritual, só que e aí o que ele faz? Ele vai até os sacerdotes, as autoridades da sua religião, e ele pegava cartas de autorização para perseguir cristãos que estavam pregando o evangelho. Então Paulo, em algum momento, vai pregar, pega cartas e vai agora atrás de alguns cristãos para poder prender, para poder açoitar, em alguns casos até matar, porque não podia ser pregado aquilo. Na sua sinceridade, ele estava fazendo isso. Agora, então, em sua viagem para perseguir cristãos, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou. Qual foi a pergunta que Paulo fez? Qual foi a pergunta que Paulo fez? Pode colocar na tela, Edu. Quem és tu, Senhor? Paulo reconheceu que quem falava com ele era uma figura divina. No entanto, Paulo chama de Senhor. E Paulo, quando vê aquela luz especial, e quando encara aquela figura divina, que agora questiona ele, fala: Paulo, por que você está me perseguindo? Ele fala assim: mas quem és tu, Senhor? Ali está evidenciado que Paulo não estava consciente do que ele estava realizando. Ele era um inconsciente e um incompetente, porque ele fazia tudo errado. Tudo errado. Ele queria ser sincero na sua espiritualidade. Foi isso? Fidelidade a Deus. Não foi o plano que ele delineou para si? Fidelidade a Deus.
mas ele fazia tudo errado e nem sabia o porquê. Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. O texto bíblico diz assim que Paulo chegou até a ficar cego por causa dessa luz especial que apareceu. Ele foi levado para a casa de alguns amigos que puderam agora explicar um pouquinho mais o que tinha acontecido para ele, e ele também contando. Ele passou alguns dias na casa de algumas pessoas para que as pessoas pudessem explicar para ele o que estava acontecendo. Dá uma olhadinha lá no quadrante, na parte das fases que estão aqui à sua direita. Fase 1, Atos 9, 3 a 6, foi o que nós lemos. Primeira dica: se conheça mais. Você quer ter a mente preparada para assumir compromissos? Você tem que se conhecer mais. Você tem que saber o que você faz hoje, quem você é hoje, como é que você está gastando o seu tempo, quais são os seus gostos. E deixa eu te dizer uma coisa, não fique com medo de encarar algumas decepções, porque é comum a gente se decepcionar com a gente, quando a gente está verificando quem nós somos. Você vai verificar em algum momento quem você é, e você vai ficar às vezes decepcionado, você vai assim, eu não acredito que eu sou assim. Mas é. Então não fica preocupado se isso acontecer não, porque isso é importante para você. É necessário que você comece a tomar consciência de quem você é. E aí você passa para o segundo conselho. Converse, né? Converse com pessoas de confiança. Paulo, depois de ter sofrido aquele impacto da visita de Jesus, falando assim, Paulo, você está perdido, você não tem noção do que você está fazendo? Você está querendo ser fiel a Deus, você está me perseguindo? Paulo entra em crise. E agora ele vai para a casa de algumas pessoas que vão dar explicações um pouco melhores a respeito do que é a melhor fé, a melhor fidelidade a Deus. Então é o momento que Paulo se converte ao cristianismo. Isso para mim, gente, é uma coisa sensacional, porque isso aqui é um primeiro passo. Muita gente é incompetente por inconsciência. Muita gente. Porque não consegue encarar a si mesmo e verificar o que existe por dentro. Analisar um pouquinho de si mesmo e falar assim, eu sou isso aqui? É isso que eu tenho feito? Para que você se admire com seus erros ou com seus acertos, com o que você realmente é. Porque quanto mais você se conhece, melhores são as chances de você adaptar o seu caminho. Foi o que Paulo fez. Olha o que acontece na segunda fase. A segunda fase agora. Em Romanos capítulo 7, 15 a 19. O texto bíblico é o que está na tela. Paulo vivendo agora um segundo momento. Eu não entendo o que eu faço. Podem completar. Pois eu não faço aquilo que eu desejo, mas o que eu odeio. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas é o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. O que ele se tornou aí agora? Ele tem consciência das coisas? Tem? Mas por enquanto ele é um. Pegaram essa ideia? Pegaram isso aqui? Aqui fica para a gente a ideia de que Paulo em algum momento teve que encarar essa realidade. Que agora ele tinha consciência das coisas, mas ele ainda não conseguia acertar. E algumas pessoas acham aqui que quando encaram alguém assim, poxa, mas você não sabe o que você deveria fazer? A pessoa fala assim, eu sei que eu deveria fazer. A gente julga muito mal gente que é assim. A gente rotula de maneira muito pesada as pessoas que sabem que devem fazer algumas coisas, mas não fazem. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é um erro terrível. Porque essa pessoa está precisando, na verdade, de um degrau, está precisando de uma força, está precisando de uma mão, está precisando de uma ajuda para ela conseguir fazer o que é correto. E agora de forma consciente, o que para ela é muito mais confortável. Há pessoas que estão nessa jornada de buscar um compromisso pessoal, mas elas estão gastando tanto tempo em atividades, estão pisando em si mesmas, até mesmo se culpando. Porque tem gente assim, puxa vida, eu olho para determinadas coisas, eu vejo que eu poderia acertar, mas eu não estou conseguindo fazer. Calma, isso é uma fase. Se você está nisso em relação a qualquer coisa da tua vida, fica feliz. Porque você já está na fase em que pelo menos você tem consciência das coisas, então pede a Deus para ser um degrau para você.
Pede a alguém que está perto de você para te ajudar. Olha os conselhos que estão ali no cantinho. Diz assim, a pergunta, o que te incomoda hoje? Quais são as questões que você não está em conformidade com a tua vida? Você olha e fala assim, isso não está legal. Tem que ser diferente. Ótimo, você já tem noção do que é isso? Então você já deu um grande passo. Agora, o segundo conselho. Como você seria se você fosse diferente? Como você seria se você não fosse esse incompetente? Se você fizesse as coisas que são necessárias ser feitas? Como é que você seria? Tenta visualizar, vislumbrar isso aí, sonhar com isso. Como você seria? Você, mulher com quem eu estou conversando agora, você, homem com quem eu estou conversando agora, como é que você seria se você fizesse as coisas que até aqui você negou e sabe que negou? Quem seria você? Isso é especial. Mas tem uma terceira fase, Paulo passou por ela, que diz assim, fase 3, pode colocar, Edu. Não que eu já tenha sido aperfeiçoado, em algumas versões fala assim, não que eu seja perfeito. Aí ele coloca assim, mas eu prossigo para alcançar. Uma coisa eu faço. Olha só como ele agora estabeleceu até formas de comportamento, né? Ele coloca assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus, que foi quem ele conheceu. Paulo agora se tornou o quê, gente? Ele tem consciência das coisas? Sim ou não? Sim. E além de ter consciência, ele agora está fazendo alguma coisa? Sim. Olha só, eu acho muito especial. Deixa o texto para mim, Edu. Olha, eu só quero pegar uma frase aqui e já pode colocar outra tela. Olha só. Uma coisa eu faço. Olha o que ele coloca na tela. Uma coisa eu faço. Então ele está fazendo. Primeira coisa que ele faz, se esquece daquilo que passou. Não adianta ficar namorando coisas que não deram certo. O que não deu certo, já não deu mesmo. Ficou para trás e ponto final. Acabou. Não tem o que fazer. Esquece. O que não deu, não deu. Fechou. Fecha o baú, vamos prosseguir. Segunda coisa que ele faz, isso é especial. Olha só. Avanço para as coisas que estão à minha frente. Então ele delineou projetos para a sua vida. Ele falou assim, olha, tem um monte de coisa lá na frente. E eu preciso alcançar. E eu acho que interessante é o seguinte, ele fala assim, eu preciso alcançar. Eu vejo coisas que estão à minha frente para que eu possa alcançar. Nesse momento aqui eu fico pensando que ele está trabalhando na zona aqui, ó, de onde ele está sendo precavido, de onde ele trabalha com antecipação, com antecedência. Ele não está deixando as coisas pegar ele de surpresa agora, porque ele tem um alvo. E ele coloca, então eu estabeleci um critério para a minha vida. Eu avanço, eu vou em cima disso, eu quero, vai acontecer, eu vou me preparar. E ele prossegue para um alvo, ele tem agora um objetivo. E ele pega esse objetivo e fala, isso aqui é a meta da minha vida, eu vou correr atrás disso aqui, e eu vou ser comprometido com isso, porque eu tenho um prêmio, existe uma alegria, uma satisfação, que só é experimentada por quem chega lá. Quem não chega, não recebe o prêmio. No seu planejamento espiritual, ele falou assim, eu vou ser comprometido com Deus, eu vou avançar, estabelecer um alvo, eu vou prosseguir, e eu vou ganhar o prêmio com Deus. É isso que ele colocou. Agora chega talvez a última e mais brilhante frase. Bem, as perguntinhas, né, dessa fase. Você tem conseguido se controlar? É uma pergunta. Tem sido difícil você se controlar para não cair, para não desistir? Segunda pergunta. Sua rotina tem sido prazerosa? Você tem encontrado satisfação naquilo que você tem feito? Raciocine sobre isso. Agora, o ponto 4, a fase 4, talvez é a fase mais especial da vida de Paulo, que fala para a gente o que está acontecendo aqui. É essa fase aqui, onde ele, no verso 4, pode colocar na tela para mim, fase 4, Edu, ele diz assim, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está falando assim, olha, eu agora já não tenho nem mais preocupação com as coisas que eu já fiz errado, com as coisas que eu faço. Sabe por quê? Porque as minhas atitudes agora, elas são muito próximas do que Jesus faria. De tanto que eu
me policiei, me eduquei, de tanto que eu fui trabalhando essa questão na minha vida, eu fui chegando lá, eu fui chegando lá, eu fui chegando lá, e agora eu já sinto que nem sou eu mais quem vive. Quem vive? É Cristo que está vivendo dentro de mim, porque agora é inconsciente. Eu estou sendo competente de fazer as coisas certas, mas de maneira inconsciente. Agora o ciclo Prochaska, ele tem uma coisa para a gente. Ele diz o seguinte: em algum momento a gente pode ter uma recaída. Em algum momento a gente pode acabar voltando para a fase anterior. Só que ele tem isso não como uma coisa ruim. Ele fala assim: as recaídas, elas são muitas vezes comuns e elas fazem parte do processo de crescimento. Alguém pode acabar indo lá para a primeira fase. Alguém pode acabar indo para a segunda, para a terceira. Não tem problema. Se você cair, se algum projeto não der certo, se algum compromisso falhar, fica tranquilo. Somos humanos. Acaba acontecendo. Mas entra na jornada, melhora a tua caminhada, organiza o teu tempo, suas atividades e prossegue para o alvo. E tudo vai ficar legal. O último parágrafo que nós temos aqui, nós temos um vídeo, tá? Que eu quero passar para vocês. É muito importante e espero que isso seja interessante quanto foi para mim a primeira vez que eu assisti esse vídeo, tá bom? Esse vídeo fala de um militar condecorado da Marinha e ele vai dar uma dica muito especial para que a gente começando pelas coisas que são simples. Pode colocar. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training,
My SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and 1 special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down to the Mud Flats and spend the next 15 hours trying to survive this freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction of the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became 2, and 2 became 3, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted, and somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. A gente tem fazendo algo que você considera ser importante para a tua jornada pessoal, a tua jornada espiritual. Quais são os planos que você tem para você? Não desista deles de forma alguma. Nós terminamos aqui o nosso guia dizendo que o militar estrategista, o general Karl von Clausewitz, disse: regras existem, pode colocar na tela, para ser aprendidas e esquecidas. É isso mesmo que está aí? Ou desaprendidas, ok? Para serem aprendidas e desaprendidas. Mas como assim regras serem aprendidas e desaprendidas? É que a intenção do autor aqui é dizer que à medida com que nós vamos aprendendo as regras, elas vão sendo diluídas na nossa natureza.
e elas se tornam parte de nós. E a gente não precisa ficar mais se lembrando delas para conseguir tocar o nosso dia a dia. Simplesmente sermos transformados pelas coisas que são importantes, até que eu e você consigamos ser mais nobres do que temos sido até aqui. Essa é a ideia. Amigos, a gente pode contar com Deus nessa jornada. Foi o que nós vimos aqui na experiência de Paulo. Se Deus é importante na tua jornada, convida Ele e peça que Ele vai te ajudar. Organize o teu tempo, suas atividades. Organize sua mente, prepare-se para isso. Mas seja comprometido com você mesmo. Porque talvez daqui a algum tempo eu possa estar encontrando com alguns de vocês que vão estar sorrindo muito porque conseguiram concluir alguns projetos. Ou com outros que estarão se lamentando porque não conseguiram sair do lugar. Mas o compromisso pessoal é pessoal. E por isso não há muito que a gente possa fazer. Só depende mesmo de você, da sua boa vontade e da sua força de vontade em querer realizar. Aqui está o nosso incentivo, para que você entenda que o compromisso é real e é possível. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa jornada e que essa semana seja uma semana especial para você. Vamos orar? Santo Deus, o nosso querido Pai, depois de meditar em todo este processo especial, nós queremos agora nos colocar em Tuas mãos e pedir que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude nos projetos que temos para as nossas vidas, porque queremos ser mais comprometidos. Queremos conhecer o poder do compromisso. E nós queremos que isso seja feito, é claro, movido por muitas coisas importantes para nós, mas que a primeira delas, a que vai trazer poder para todas as demais, o poder do compromisso que nós podemos ter quando recebemos a Tua ajuda, o compromisso espiritual. Que o Senhor então esteja à frente das nossas vidas, nos ajude nessa jornada e nos tenha em Teus braços para grandes coisas a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Semana que vem nós temos mais um encontro aqui. Amém. Caso
Todos são convidados agora para o coffee lá em cima, que hoje tem bolo para os aniversariantes. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso coffee.